Olá, bem-vindo a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. E o tema de hoje, né, nós vamos estar falando dos rótulos, do generalismo, aquela coisa que a gente costuma falar que a Ariana é de um jeito, né, os tipos de personalidade, e o tanto que isso se confunde também com a temática até dos diagnósticos, quando a gente tenta caracterizar o sujeito, eu sou depressivo, eu sou transtorno, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo, só que não. Hoje nós vamos discutir os títulos, né, os rótulos, os diagnósticos, e o tanto que isso é uma urgência da humanidade de tentar compreender por que a Ariana é tão calminha, né, tão gente boa, tão tranquila, gostando disso, né, que o taurino, né, tem aquela coisa assim, assim, assado, né, então, hoje está com a gente aqui, né, direto do Paraná, supervisor, né, da Clínica Social do Paraná, professor Tito Lívio. Olá, professor. Bom dia, bom trabalho, sejam todos bem-vindos, nossos ouvintes aí, e vocês, colegas, né? Muito bom. Com a gente também está o nosso professor, né, supervisor, coordenador da Clínica Social de São Paulo, né, professor Léo Tondato. Bom dia, pessoal. Que Bom prazer dia. estar aqui. Bom dia. Começar já, eu acho tão bonitinho que desde o início, isso está também descrito, né, no volume 6 das obras completas, né, quando Jung vai fazer, né, a apresentação do tal do tipos psicológicos, né, ele começa a fazer essa jornada do tanto que a história da humanidade, né, sempre teve esse anseio por buscar uma compreensão de quem é o quê, quando, onde, como, porquê, né? Tá criando tipos a partir de certas especificações, né? A família real tinha que se portar de tal jeito, né? A gente percebe isso, né? No anseio da astrologia, acho tão bonitinho, né? É, no jogo, mais antigamente no jogo de runas, ou mais antigamente, inclusive, né, se você era um Brahmane, se você era um, né, até tem aquela a diferenciação Pata, Vita, Kapha, né, a cultura hindu, né, a humanidade sempre quis bater carinho. Você é assim por causa disso, disso, disso. E aí, professor Tito, vamos começar a brincar com isso? Né? Vamos sim, professor Jorge. É um assunto Por muito... que a gente tem que bater carimbo assim e falar que a pessoa é isso por causa daquilo? Né? O determinismo, né, que eu acho que é muito complicado. Eu vejo o seguinte, na questão... Só um minutinho, tem um fator de perturbação, deixa eu zerar aqui, imprevisto. Pronto. Bom, eu vejo assim, eu acho que tem a questão popular, né, é de um jeito. A questão científica é de outro jeito. Vamos começar pela questão científica. O que o Jung coloca, por exemplo, dos tipos, é perfeitamente válido, porque o que ele pretendeu com aquilo? Nós, analistas, não nos perdermos num universo muito grande de dados. E aí, então, isso é válido. Agora, eu acho que tem a raiz popular, né? Eu acho que tem muito a ver com a projeção, né? A necessidade de estar rotulando os outros, né? Aquilo que esquenta é a brasa quente, né? Aquilo que esquenta nas nossas mãos, a gente joga do outro, a partir da sombra, do preconceito, seja que tipo de preconceito for. Maravilha, professor. E aí, Léo, desde que o mundo é mundo, a gente tenta bater carimbo nos outros, né? E aí? Vamos lembrar para trás da mitologia até, né? Porque a gente tinha lá os tipos, você é fleumático, você é colérico, você é isso, você é aquilo, né? Isso.
as constituições até corporais, né? Que seriam, né, se a gente olhar na medicina chinesa, né, aquilo vai dar uma predisposição. Isso que é interessante a gente pensar. Você vai ter uma predisposição. Não é que você vai ser exatamente encaixado naquela forma, né? Eu brinco um pouco, né, nessa questão do rótulo, né, porque aí faz uns grupinhos, né? Eu falo, todo mundo só quer se sentir querido, se sentir aceito, se sentir pertencente e ter de 5 a 10 quilos a menos. Né? Varia um pouco. Mas eu acho engraçado como muitas vezes esses rótulos são utilizados para justificar os comportamentos, né? Entendeu? Essa necessidade. E aí, se você justifica esse comportamento por esse rótulo, independente de qual seja, mas aí a culpa não é minha. A culpa é porque você é sagitariano, Jorge. Oh, meu Deus, sabia que vocês iam falar isso? Eu sabia que ia sobrar para mim. Eu sou um ser incompreendido. Eu sou rotulado e incompreendido. Né? Mas é tão engraçado, porque o que me chama a atenção aqui por trás do rótulo tem sempre um generalismo, Uhum. onde você destitui da situação do rótulo o sujeito. Ninguém está vendo a pessoa. Né? Então é muito curioso, né? Porque eu convivo com vários sagitarianos, vou puxar, né, a sardinha para minha brasa, né? E cada um é de um jeito. Você tem alguma coisa ali meio parecida até, mas, né, de fato, são pessoas totalmente distintas e diferentes, apesar do seu Sagitário. E aí, Léo? E aí, professor Tito? Quer começar, Léo? Pode começar. A questão da astrologia, né, é de uma complexidade infinita, né? Porque a astrologia são ciências antiquíssimas, não tem nada a ver com a nossa ciência moderna. Mas no caso do Jung, ele trabalhou com esse tema da mesma forma que ele trabalhou com o I Ching, né? A questão da sincronicidade. Então, no caso da astrologia, o céu não regula nada, não tem nada a ver com o céu. É porque a astronomia moderna não coincide com aqueles planetas, aqueles signos, há muito tempo que não coincide com o mapa real do céu. O que Jung viu uma projeção do inconsciente coletivo sobre o céu. E o céu é o primeiro objeto de observação da humanidade, né? É o primeiríssimo. Não tinha luz elétrica, então escurecia, olhava para o céu por milhares e milhares de anos. E aí isso deu um belo teste de Rorschach. O Jung não usa esse termo não é meu. Mas há uma projeção do inconsciente coletivo. Então, a partir da teoria da sincronicidade que ele criou, é possível se estabelecer ligações com o tempo, mas não é o tempo do relógio, é o tempo sincrônico, né? E mostra tendências, como já foi falado aqui, são tendências, né? Aí não, a singularidade que você colocou não é fácil de identificar. É curioso, né, professor? Porque a gente está falando, né, Léo? Tem uma Sim. questão aqui de tentativa de compreensão do que está acontecendo. Né? Uma tentativa de compreensão da identidade, né? Sabe, eu vou tirar do Sagitário e vou falar do Escorpião. É porque é isso, é porque é aquilo, e na verdade isso é uma tradução de uma tentativa de compreensão de quem é aquela pessoa. Tudo bem que ela é uma tentativa meio rasa, né? Até porque a lente de observação fica um pouquinho embaçada quando você coloca, né, um pré-conceito, né, uma ideia já pré-estabelecida sobre aquilo, né? Tá, você não está parando para perguntar para a pessoa, oi, quem é você? Né? Não, você já jogou ali, não, você é de Escorpião, você é assim, assim, assado, né? E aí, Léo? Você sabe que eu estava ouvindo vocês
Eu vou citar um filósofo que eu tenho lido muito e que eu gosto bastante, que é um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han. Hum, Eu gosto demais do Byung-Chul Han, muito bom, muito bom. né? E tem uma obra dele, que a minha está aqui embaixo, a coluna não está ajudando hoje, mas chamada No Enxame, Perspectivas do Digital. Né? E nessa obra do Byung-Chul Han, ele vai falar dessa, de uma ascensão da mídia digital, enfim, mas que o espaço hoje coletivo é um enxame e que não há, o que é importante isso que a gente pode trazer para a gente? Que não há uma ação reflexiva, não tem um embate compreensivo, né? Então, ele fala de comportamentos sociais e individuais, né? Que o sujeito vai ficando incapaz de raciocinar, de ter uma ação crítica, incapaz de sentir afeto, tá? E isso vai repercutir no julgamento, na projeção, na falta do respeito pelo outro, né? Então, há aí então, uma dispersão e uma desintegração generalizada. E isso vai culminar nos nossos consultórios, quando a pessoa chega lá em frente à nossa cadeira, numa despersonalização. Sim. E é interessante, Léo, que isso me lembra, dentro da teoria analítica, inclusive um dos grandes embates, quando Jung traz para a psicologia analítica o conceito de participação mística, o rebaixamento do nível mental, né, que aí ele vai falar do fenômeno do estouro da manada. E aí ele pega para si a teoria do antropólogo Levi Brum, que era um cara que era muito mal visto na antropologia. Então ele abraçou o capeta, né? Aliás, o Jung fez isso 2 vezes, né? A primeira, quando ele virou para o Freud e falou que o Adler tinha razão e que existia um instinto de poder. A segunda, quando no meio dos antropólogos ele abraça o Levi Brum. Falou, olha, ele tem razão. Porque é o mesmo fenômeno, né, Léo? Exato. Sabe, você não tem a participação mística, ela envolve esse fenômeno do estouro da manada, de ausência de raciocínio. Mas eu gostava muito de polêmica, né, professor? Eu gostava de abraçar o capeta e falar que o capeta tinha razão, né? Não, professor Tito? Sim, ele buscava, entre aspas, a verdade, né? Doesse é quem doesse. Tem essa coragem moral, como ele próprio usa esse termo. Você enfrentar a sombra tem que ter uma coragem moral, não é só intelectual, né? E ele fazia isso o tempo todo, né? Numa, Fazia. numa época em que tudo era voltado para Deus, a razão, ele tentava resgatar a espiritualidade, entre aspas, e a alma, que já não estava em alta, né? E como ainda continua não estando, a não ser para nós junguianos, né? Somos também outsiders, né? Nós junguianos. O Brasil está crescendo muito, né? E Até a é polícia... curioso, professor Tito, que dentro disso que a gente está falando, a gente está pegando um fenômeno que de um lado, a gente tem uma urgência de compreensão de quem nós somos, e do outro tem esse coletivo, que é esse movimento de manada, né, de enxame, que são várias formas de falar a mesma coisa, tá? Dentro de uma seara de vida instintiva, que a pessoa não se diferencia, ela não tem aquele sujeito bem formado, ela só vai, segue. O que vira uma crise. Então, quando a gente fala dessa tentativa de compreensão de quem nós somos, utilizando várias metodologias, né, você vê que o coach assumiu até o enneagrama do Cláudio Naranjo para poder falar, né, dos 9 tipos lá, para poder tentar fazer alguma coisa lá, tipo um condicionamento operante, né? A gente não escapa disso. É na religião, é nos movimentos esotéricos, é na cultura popular, né?
Né, Léo? Tem aquela coisa, você é filho da Yansan, não, você é filho de, sabe, você tem um cruzamento lá das entidades, até nas culturas ancestrais, né, a gente percebe muito esse movimento, né, de tentativa de se caracterizar tipos psicológicos, né, o tipos de ação social, tipo de personalidade, né? Ou, E ou aí, Léo? até para justificar, gente, eu tenho, vocês sabem, né, eu tenho 25 anos esse ano de religião, né, de Umbanda e Candomblé. E eu já vi algumas coisas assim, não, porque eu sou filho de Ogum, tá bom, mas eu sou filho de Ogum, a senhor da guerra não sai cortando a cabeça de ninguém. Eu não, gente, eu sou filho de Oxóssi. Mas eu vi umas pessoas falando isso. Eu sou filho de Oxóssi, mas eu não fico na mata. Quer dizer, né, o outro, até para justificar a orientação sexual, falar, não, gente, pelo amor, né? Eu acho que uma questão importante do enxame é que tem uma crise de capacidade analítica de atenção e uma incapacidade de assumir a responsabilidade. Ou seja, isso vai trazer uma reprodução de uma sociedade pueril. E pegando o Zé Ramalho, ô, vida de gado, povo marcado, sim, povo feliz, né? É complicado isso, que você vê que a grande mote da discussão dos anos 70 era isso, né? Sabe, a Exato. gente não queria ser mais um tijolo na parede, né? Sabe? Por Sim, favor, professor. professor Sim, Jorge, você veja a genialidade desse autor que o senhor citou e até cantou, porque ele foi profético. Essa música tem mais de 30 anos, né? Tem uns 40. E o enxame não era desse tamanho que é hoje, não era planetário. Olha a visão profunda desse autor brasileiro. A gente tem tendência a diminuir a importância dos próprios autores brasileiros, quase o nosso complexo de vira-lata, né? A gente tem autores geniais, pô, né? Agora, tem uma coisa interessante da cultura ocidental que eu queria também comentar. Léo, você é filósofo, né, Léo? Você entende 1000 vezes mais que eu dessa história. Se eu falar besteira, você me corrija, viu? Mas eu vejo assim, por exemplo, a nossa cultura é totalmente aristotélica, né? A base europeia, né? Então, falando de uma maneira brincalhona, né? Na igreja tem dois deuses. É Jesus, que é o princípio de Eros, e Aristóteles, que é o princípio de Logos. E acabou. Ainda acho que Aristóteles é mais importante para a igreja, viu? Eu sou intuição. Então, veja, nessa visão aristotélica, uma coisa, doutor, outra coisa é outra coisa, né? No Aristóteles. Então, o que acontece? Isso dá uma sensação de segurança. Eu estou pisando num chão firme, dá uma noção de estabilidade. O meu marido, a minha esposa, a minha psicologia, o meu carro, né? O meu dinheiro, né? Dá uma sensação de segurança. Só que não sou eu que possuo meu dinheiro, para alguns. É o dinheiro que me possui. Porque o fascínio vem do inconsciente. Eu estou sendo possuído pelas coisas que eu suponho tê-las. Né? Já acho que o Jung é heraclitiano. É uma psicologia de processo, que trabalha com polaridade. Nunca há o equilíbrio. É sempre uma gangorra, que é muito mais divertido, né? A gente está sempre sim. aprendendo a se equilibrar, né? É, Mas eu quero, professor Tito, pegar dentro dessa ideia, né, que nós somos investigadores, e na prática clínica a gente tenta ajudar as pessoas a se encontrarem quem eu sou. Né? Por trás do rótulo tem uma pessoa. E a prática terapêutica é ajudar a pessoa a se assentar dentro do que ela é, ter uma compreensão maior do que ela é. Aí eu estava falando aqui das culturas primitivas, o hinduísmo tem as castas, na cultura grega você tinha, né? Você segue qual divindade, né? Você vai fazer culto para quem? Interessante que no cristianismo também, né? Principalmente o primitivo, até o protestantismo isso é muito forte. Você era devoto de um santo que fazia essa ponte com o teu sagrado,
Né? Qual que é o seu santo de devoção? Não é à toa que você tem aí a Baía de Todos os Santos, né? que na verdade o panteão católico ele é quase tão grande quanto o hindu, que o hindu tem mais de 150 mil deuses. Né? Tá, os católicos devem estar beirando alguma coisa por aí também, né? Que todo ano, eu não sei mais quantos, né? Tá? Mas tem essa questão da projeção e da identificação. Aqui eu me sinto à vontade, aqui eu me sinto confortável, aqui ajuda a compreender quem que eu sou. E acho que o rótulo ele perpassa por aí, não é não, Léo? Não é não, professor Tito? Exato, exato. Até pegando o que o Tito falou, a psicologia analítica, se ela segue um lugar heraclitiano, tudo flui. Ela não é estática. Sim. A arquê é uma palavra do grego que significa princípios. Pré-socráticos utilizavam para falar o que explicava o mundo quando as explicações míticas caíram, dando surgimento à razão nesse sentido. Arquê do Heráclito era a água. Né? Nunca se banha duas vezes na água do mesmo rio, pois o rio será outro e você também. Sim, tem um princípio aí que ele não é. Porque esse princípio que a gente está falando, que o Jung quebra e rompe com isso de uma forma maestral, né, junto com seus amigos da física, ele quebrou todo o mecanicismo acadêmico, né? Exato. Sabe? Ele falou, olha, não é assim, não é estímulo e resposta. Aliás, você está fazendo uma análise extremamente superficial do processo. Né? Quando ele se aproxima da física moderna e traz a psicologia para essa discussão. Né? A gente está falando de por trás tem todo um processo. Né? Tem toda Agora, uma dinâmica de vida. Sim. Agora, Jorge, eu vou te contar uma fofoca. Manda. Você sabe que tem uma Já amiga do saiu na Tito. Titi, caras. Já saiu. Tem uma amiga do Tito que falou que tá magoada com ele, tá? Que ele não mandou mensagem, que combinou com ele e com a Ivana para tomar uma cerveja, eles não foram. Ela ficou muito magoada. Sério? Lá Sério, vem. ela vai te mandar um WhatsApp hoje, viu, Tito? Tá bom. Tá? Porque o que acontece? Será que nós não estamos também, de uma certa maneira, vivendo a nível coletivo? E aí eu acho que tem os seus desdobramentos. A amiga do Tito, a deusa Ares, que é a deusa da discórdia. Ó, mandou WhatsApp hoje, Jorge. Falou que vai falar do Tito. Eu tô precisando realmente falar com você, Eris. Adeus, um cheiro, Deus. Deus tá precisando de aí, que eu tenho um secadinho para você, tem uma turma aí para você atentar, viu? Pode ir lá. Porque quando eu falo de discórdia nesse sentido, né, seria uma nêmesis de um pecado, né, e aí pensando na palavra grega, ermatia, quer dizer, errar o alvo, né, como um distanciamento de si mesmo. Porque na verdade eu vejo o seguinte, quando você quer um tipo para justificar qualquer coisa, você está jogando uma projeção de uma fantasia que é sua. Exato. A gente não se identifica com nada à toa, né? Eu gosto de rock progressivo, porque tem a ver com história. Era o fundo musical da minha infância, né? Década de 70, né? Então era o natural, surgiu em uma memória afetiva, né? E aquilo me soa no fundo da alma com algo familiar. Né? Então a identificação ela vem de dentro para fora. Né? Por isso que tem gente que gosta de verde, outro de vinho, de vermelho. Né? Nós somos seres de projeção. Mas não, professor Tito. E o curioso, que a gente também utiliza desse mecanismo projetivo para tentar se reconhecer. Por isso joga, né? O Henrique Calfils fala muito legal disso no primeiro capítulo lá do Psiquiatria Junguiana, o tanto que essas projeções têm fundo autobiográfico. Ajudam a gente a se compreender, né? Por isso que eu sou devoto, né? Gosto muito de São Gonçalo de Amarante. Você conhece São Gonçalo de Amarante, Tito? Nunca ouvi falar desse. Nunca ouvi falar desse, perdão. Meu querido, é o santo mais doido da Igreja Católica. Inclusive, eu fui na igreja dele lá em Amarante, em Portugal. É um santo português.
Ele era o santo padroeiro dos violeiros, dos guitarristas. Opa, então tem tudo a ver, né, professor? E ele fez vários milagres, mas reza a lenda que ele tocava para as moças da noite, né, para elas cansarem, né, para que elas cansando não cairiam em pecado no outro dia. Olha que poético. Poético. E ele encheu o sapato dele de prego para não ser tentado pelas moças, sabe? É o Isso que eu ia falar, porque ia ser difícil, hein? São Gonçalo de Amarante. Cara, lógico que eu, como guitarrista, ia olhar para um cara desse e falar: ô, você é gente boa, gostei, né? Identificou. Identificou. Né? Mas é tão curioso que a gente quer designar quem a pessoa é por quem ela segue, ou por aquilo que ela acredita, né? E aí, gente, o que vocês acham disso? Eu acho, assim, eu vou trazer agora mais alguns personagens, porque eu trouxe a amiga do Tito, mas a amiga do Tito não veio sozinha. Tá? E, Jorge, fiquei sabendo que você vai participar do Ratinho no DNA, viu? Tô sabendo, porque a Eris mandou um WhatsApp para mim. Rapaz, não faz isso, não. Eu só vou se o Falcão tiver com o Caju e Castanha cantando a musiquinha. Porque agora é da musiquinha. Eu acho que é o DNA, né? E se for teu teste de DNA, vai provar que o filho é teu, passou. O que acontece? A vacalhação. Mas eu acho que dentro dessa própria genealogia, os filhos, acho que se não me engano são 14 filhos de Eris, mas eu vou só trazer alguns, a gente encontra alguma... Por isso que eu gosto muito de pegar essa parte da genealogia dos mitos, porque a gente encontra muitas respostas, né? Então, você vai ter, por exemplo, em um dos filhos da Eris, Pseudo, né, que vai falar de uma mentira e de uma falsidade. O que eu quero dizer, Pseudo? Eu vou chamar assim, vai uma pseudo imagem de si que está contrária a Pistes e a Aletheia, que são os daemons da verdade e da honestidade, que levam a uma responsabilidade consigo mesmo. Ou seja, assume a coisa que você fez. Né? Assuma quem você é, né? Exato. Uma das grandes crises que a gente tem em consultório diariamente é que as pessoas... eu até fiz no Diário de um Analista dessa semana aí um postzinho falando que muito antes da gente escolher a nossa jornada da vida, a estrada já estava feita, pavimentada. Só que as pessoas não assumem sua jornada, não assumem seu destino, né? Não Elas são receosas com isso, né? Não vou... Tem um dom e não segue o dom. Tem um chamado da alma e não escuta o chamado da alma. Né? E o que é interessante, até na compreensão de quem eu sou, a coisa fica distorcida. Que a pessoa sai colocando penduricalho. Porque eu sou de Sagitário, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Eu sou o número 33 no I Ching. Não, nas runas, que eu sou filho daquilo lá. E que são bons atributos, acho que isso tudo na persona até fica bonitinho, sabe? Enfeita a persona, mas de fato, você fala que é muito mais um penduricário para tentar entender quem eu sou do que qualquer outra coisa. E assim, enfeita, mas não dá para usar como super bonder. Né? Porque daí você vai entrar com outros dois filhos. Eu acho que esses são importantes também para a gente hoje. Ater, né? Que é filho de Eris, que é um daemon da ilusão e do impulso imprudente, esse impulso projetivo enquanto um impulso, aí entre aspas, imprudente, tá? Até a ruína, na verdade, que vai ir a um caminho de algos, que são as aflições, que são os daemons das dores, das aflições, das tristezas, e que portam choros e lágrimas. Posso comentar isso? Por favor, Tito.
Eu acho que vocês foram de uma felicidade incrível na discussão a partir dessa tua colocação dos mitos, vocês dois, eu acho que aprofundaram muito isso. Veja, a gente está em termos de fake news, né? Eu queria compartilhar com vocês e com o público que nos assiste uma ideia. Eu não assisto mais grandes mídias, eu só assisto jornalismo independente, né? E um jornalista, não me lembro qual deles, foi muito feliz. Ele falou que você tem a mentirinha pequenininha, inconsequente, e você tem as fake news. Ele dizia assim que as fake news não é mentirinha, é uma mentirona, e que tem pernas longas. Então, aí, quando se falou em Ares, eu me lembrei imediatamente dessa situação. Que, desde que eu me conheço por gente, o mundo nunca foi tão ilusório, tão em discórdia, tão em pânico, tão em sofrimento, de modo geral, como agora. Nunca, nunca. É de fazer Vietnã e Gaza, é de fazer inveja ao Hitler. Isso. Eu acho também. Então, E parabéns. é curioso que a gente tenta, é árabe, sabe? Você já coloca uma série de rótulos sem conhecer a pessoa. É judeu, aparece uma série de rótulos sem conhecer a pessoa. A gente faz isso com raça, a gente faz isso com orientação sexual, a gente faz isso por gênero. Olha como isso é complicado. Com religião, né? Com religião. Generaliza, né? Coloca tudo no mesmo balaio. Exatamente. E eu acho interessante porque, embora a persona assimile certos penduricalhos, né, quando você faz uma escolha religiosa, você é ateu, você é ecumênico, né, ou você vai ser católico, né, eu acho interessante a especificidade, por exemplo, quando a pessoa fala, sou católico, mas o que é ser católico, né, para você? Porque é muito diferente uma pessoa que está frequentando o Opus Dei para uma pessoa que frequenta um núcleo místico, tá, franciscano. A própria vivência religiosa que ela vai ter ali é totalmente diferenciada. Jorge, e mesmo dentro, mesmo eu tenho um paciente franciscano, né? E mesmo dentro de uma ordem franciscana, que já é muito diferenciado, tem monges e monges. Com certeza, é onde eu falo que por trás do franciscano, por trás do sagitariano, né, tem uma pessoa. E o rótulo nunca consegue esmiuçar a pessoa. Ele pode até te ajudar a compreender alguma coisa projetiva que aconteceu ali, da pessoa ter se envolvido com aquilo na vida dela, gostou, identificou e resolveu ser franciscano. Só um detalhe, assim, não é tão significativo na nossa palestra, é só uma curiosidade. Esse meu paciente estuda Jung na alma sã, viu? Então. Eu indiquei ele para a alma sã. Sim, mas é muito curioso isso, né, professor? Sabe, você vai vendo pessoa com desdobramentos aí teóricos, buscas, né, tá? Mas quando você delimita, ele é um religioso, ele é um franciscano, o que me surpreende muito é que nós ainda somos extremamente primitivos nessa condição de rotular a pessoa sem ver quem ela é. Uhum. Você de esquerda, você da direita. Isso é um absurdo que a gente vê na nossa civilização atual. Como se isso delimitasse alguma coisa. E também tem outra coisa, né, Jorge? Olhar para si dá trabalho. Se é uma era tão fértil desse enxame e esse público vai dominando essas outras esferas e eu vou entrando com várias cyberpersonas, para que eu vou olhar para mim? Pensar dói, né? Dói. Só que é o que eu falo, a estrada da vida, ela já foi pavimentada muito antes de você pensar em existir. Você dá chilique, esperneia, mas a vida vai te bater tanto para você ter que olhar para você.
Porque não dá para você, enquanto ser humano, ter um descompromisso com a sua essência. A vida não te permite esse livre-arbítrio, pelo contrário. As grandes histórias que a gente vê em consultório de sofrimento, né, tem a ver com despersonalização. As piores crises que a gente está enfrentando, que eu acho que são os casos mais difíceis que a gente tem, que são os casos de apatia. O que, que você gosta? Não sei. As pessoas caladas, mudas, quietas, pouquíssimo contato com a própria realidade, vida intensa na fantasia, os desalmados, né? Cadê a alma dessa pessoa? Cadê a energia dessa pessoa? Cadê o tesão dessa pessoa? Não tem. Saiu de férias. Cadê o Eros dessa pessoa? Não, ela deu uma procuração para a prima transar por ela. Gozar por procuração. Pensou, Tito? Pensou, Léo? Não, vai lá trepar para mim, né? Não, e se não. Se você não. Acho que tem duas opções aqui no que você falou, Jorge, que são muito interessantes. Se você comete uma híbris, um pecado que ofende os deuses, se você ofende Eros, primeiro, meu amigo, eu queria te dizer que você tá lascado, mas fora isso, eu vou dizer que danou-se, mas fora isso, você pode ou ser visitado por Thanatos, a morte, ou, porque Eros nos flecha com flechas de ouro. Ou você pode ser flechado pelo irmão de Eros, que vinga aqueles que se julgam imunes ao amor, que é Anteros, que é com essas flechas de chumbo da indiferença. Aí a vida fica dura demais. Aí o deserto, além de ser deserto, ele é espinhoso, né? Exato. Rita, cadê o Rita para falar em que lugar essas pessoas estariam? Eu acho que não estariam nem no purgatório, né? Estaria no gelo, né? Gente, acho. perdão. Imagina, pode falar, imagina. Vamos imaginar, né? Dá para imaginar uma era onde as pessoas são mais indiferentes do que agora? Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Isso depois de 2 guerras mundiais, isso depois do pensamento psicanalítico, junguiano, marxista, isso depois de uma Hannah Arendt, apontua muito bem essa questão da banalização do mal. Nós estamos repetindo as flechas de chumbo, né? Exato, tanto é que nós temos hoje um Congresso Nacional acontecendo toda a tragédia no Rio Grande do Sul, fazendo uma profunda legislação para flexibilizar a questão climática, legalizar o desmatamento. Eles estão aprovando isso. Nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, no Senado, falando, dane-se, eu quero só dinheiro. É isso mesmo, eu fiquei chocado essa semana. Eu vou fazer um desabafo, apesar de eu estar em público, a gente tem uma responsabilidade política, claro, né? Talvez até por isso, por estar em público, eu vou fazer um comentário muito arriscado. Eu acho que o Eduardo Leite não se elege nem para síndico mais, porque ele passou a boiada em cima de 10 anos de pesquisa dos cientistas ecológicos da Universidade do Sul, e ele é responsável direto pela tragédia. E uma besteira que ele falou essa semana, falou que está indo doações demais para o Rio Grande do Sul. Isso vai prejudicar o comércio. Quer dizer, olha o Deus capital acima de tudo. Ele é de direita, é o rótulo. Ele é de direita, então ele tem que fazer assim, porque ele é de direita. E aqui a gente vai vendo, inclusive, um despreparo do político para lidar com situações de urgência e crise. Cadê a assessoria? Uhum. Cadê a assessoria de comunicação para ter uma comunicação mais inteligente? É lastimável o desgaste, inclusive, político que a pessoa sofre por não saber conduzir a situação. Sim, sem dúvida.
Acho que isso vale para toda a classe política. E o que me assusta é o político aloprado, que ele mora em Netuno, ele está em Nárnia, ele não está vendo a coisa acontecendo e está indo para um caminho totalmente, né, de negar a realidade científica, que é outra coisa complicada que a gente vem falando. Por quê? Quando a pessoa não se conhece, ela vai num caminho muito perdido para a vida. E com poder na mão, ixi, olha, eu falo que, né, errar é humano, mas para fazer uma grande cagada você tem que ser político, né? Moço, porque você acaba sem querer prejudicando a vida de milhares de pessoas. Pena que a minha memória aos 71 e depois do Covid não está tão impecável como já foi aos 40, mas ontem eu li uma passagem do Bertolt Brecht, que ele criticava o fato de as pessoas não quererem se interessar por política, né? Onde ele termina concluindo, eu não vou lembrar, é uma beleza, ele termina concluindo que justamente por a gente não gostar de política, você cria a pior espécie de gente, os próprios políticos, pela omissão da gente. Você consegue imaginar, Léo e Jorge, um lugar onde tem mais filhos de Eres do que no Congresso Nacional? Eu não consigo. Concentrado. Infelizmente, a gente percebe que tem um movimento aí de não percepção da realidade, de negação da realidade, de alienação, né? E alienação com belicosidade, o que é gravíssimo. Isso vem de uma frieza, isso vem de uma sociopatia, sabe? Isso vem no descaso, isso vem no abandono. Nós falamos disso na última live, falando exatamente sobre essa questão, inclusive, ambiental, né? E é curioso que isso tudo vai sendo construído pela desconstrução da identidade da pessoa. Porque quando a pessoa coloca o dinheiro acima de qualquer coisa, por isso que o Jung foi muito sábio, quando ele abraçou o Alfred Adler, ele falou: o instinto de poder tem a sua validade, né? E ele coloca que o instinto de poder é o avesso de Eros, né? Isso. Onde tem poder não tem amor, que um é a sombra do outro. Eu queria comentar uma situação. Vou passar a bola, me deu um ato falho aqui agora, um lapso, um devaneio, depois eu volto. Tá rolando uma epifania aí, tranquilo. E aí, Léo? E aí, Léo? Não, eu acho que o Tito falou muito bem, que eu acho que lá tem muitos filhos de Eres mesmo, né? Porque você vai ter... Olha, eu vou voltar de novo para essa genealogia, eu acho isso fascinante. Né? Você vai ter a anfilogia, que são as contendas, o androctasiae, que são as carnificinas, orcos, que é o juramento, mas é o juramento falso, os mini, que são as batalhas, limos, que é a fome, maquê, que é o combate, ponos, que é a matança. Né? Ontem, Tito, eu não cheguei a assistir, mas sabe quando você vê ali o encarte do vídeo, eu chego a colocar ali nos meus favoritos, né, que é um canal que eu gosto do YouTube, que tem curiosidades e tal. E eles estavam falando dos assaltos, né, do Rio Grande do Sul. Lembrei o que eu ia dizer depois. Pode pegar, não? O que eu ia dizer é o seguinte: eu peguei um Uber esses dias e conheci uma garota genial, 26 anos, que era bombeira e que toca Uber também. E ela me falou o seguinte, que ela prestou serviço voluntário, ela é da Bombeiro Civil em Curitiba. Ela foi prestar serviço no Rio Grande do Sul, ela falou que já tem 3.000 mortos. O cheiro é insuportável dos corpos de pessoas, de animais, que é um estado de guerra. Que minha filha tinha se oferecido para trabalhar lá, ela falou: fala para ele não ir, não. Ele vai mexer muito com o emocional dele. É isso que eu queria ter lembrado e esqueci. Verdade, agora, isso não comove, né, Jorge, nem
Léo. Isso não comove essa gente, não comove. Não, mas a gente assistiu isso claramente na época da pandemia da Covid-19, onde o discurso, além de ser frio, de ser amorfo, né, a gente via um gabinete do ódio desestimulando vacinação, Exato. que é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Primeiro, para mim inadmissível um clã político delimitar um gabinete do ódio. Isso para mim é o absurdo, né, do que nós estamos vivenciando na atualidade. Porque essa não é a função política. O posto de Eros, né, que o Léo estava dizendo, né, Jorge? Exato. E por fim, a gente viu o impacto dessa apatia na hora que as mortes começaram a chegar mais próximas. Começou a morrer gente próxima. Que acho que você pode ter qualquer ideologia. Nós temos no Brasil 36 partidos. Mas essa brutalidade, essa apatia, essa frieza, isso é coisa de sociopata, isso é coisa de psicopata. Exatamente. E a gente tem que extirpar da política pessoas com esse tipo de pensamento, inclusive esses que agora estão aí no legislativo, legislando no meio da maior crise ambiental que nós já tivemos na nossa nação, querendo promover mais ainda desmatamento. Que raça de gente é essa? Eu tenho uma intuição, Jorge. O Lula estava de pés atados, né? Eu vi uma metáfora interessante que fizeram sobre ele. Ele tinha 2 tornozeleiras eletrônicas, né? Uma era o Campos Neto no Banco Central e outra era o Congresso Nacional, né? E, de fato, ele estava engessado. Só que eu tenho uma intuição que ele vai virar um gigante a partir dessa situação, que já está virando, e vai botar o Brasil nos trilhos. Eu tenho essa intuição. Gente, eu quero retomar para a questão da caracterização das pessoas. Exato. Eu quero retomar essa questão vamos voltar para o bater carinho. Que todos nós estamos mobilizados aí pelas situações e pelas questões, né, do cotidiano. Mas e aí, Léo? A pessoa ela vai aderindo a essas pequenas coisas que a gente vai juntando no meio do caminho da jornada da vida. Um resolve fazer yoga, o outro resolve ser fitness, a outra resolve ser vegana. Eu acho tão bonitinho isso, né? Eu sou vegano, né? Como se aquilo falasse a fundo da alma daquela pessoa, e fala de uma pequena característica dentre várias que a pessoa tem, né? A parte vira o todo, né? Exatamente, né? A pessoa não fala, eu sou vegano, mas peido fedido, né? E aí, Léo? Olha, eu vou contar. Olha, você abriu. Você sabe que uma vez, muitos anos atrás, eu tive uma experiência de me relacionar com uma pessoa vegana, né? E eu, muito inocente, fui numa pizzaria vegana. A criatura pediu uma pizza de 4 queijos. Mas eu achei que era uma pizzaria, sei lá, mista. Não sei, não. Era uma pizzaria vegana, depois eu descobri. Rapaz. Pequeno Príncipe baixou aquele dia em mim. Entendeu? O meu reinado no trono foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. O que eu acho interessante é que a parte não delimita o todo. Ela aponta para alguns atributos, né? O brinco não delimita o rosto, ele é um adorno. Só que a gente tem hoje a ideia de que o adorno vai falar sobre o todo. Existe uma inversão na percepção da realidade com relação entre o atributo e o que de fato a pessoa é, né? Exato. Só que, na verdade, essa parte, ela, como você falou, ela vai apontar para algo muito maior que ela mesma. Mas eu acho que tem um desespero em se apegar em algo também, né? Isso mais ainda é potencializado pela sociedade que nós vivemos hoje.
né, que há uma fluidez tão grande que há um desespero de se apegar em algo, né, para poder tentar dar conta de uma liquefação dos tempos. É Sim. o, Bal, é o É Bauman, interessante. né? É Não, uma mas organização. para além do Bauman, tem Michel Maffezoli, que é O Tempo das Tribos, que é um excelente trabalho, é um sociólogo. Você tem esse livro aí, Léo? Tempo das Tribos, do Michel Maffezoli? Eu tenho a ecosofia dele aqui, Não, eu pois é. não tenho. O Tempo das Tribos, ele fala muito das comunidades afetuais, que o Maffezoli foi amigo, né, e parece que fez supervisão, foi aluno do Hillman, tá? É um sociólogo brilhante, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, e ele fala exatamente disso, né? Você vai trabalhar pelo afeto, no processo de identificação de grupo, né? A era das tribos, a era dos grupos, né? E você vai querer se agarrar para poder ter um mínimo de lastro de identidade, né? Na ilusão que aquele grupo vai te dar essa identidade. Né? E, de novo, eu vou falar do brinco. O brinco não faz o rosto, ele enfeita o rosto. Né? E aí, professor Tito? O Maffesoli, ele coordena o laboratório do imaginário lá em Paris, né? Tem alguns Sim, livros dele, ele lida muito com mitologia também, Jorge e Léo. É A Sombra de Dionísio, e eu tenho acho que 2 ou 3 livros dele. Esse eu não tenho, já anotei aqui. E realmente, o que eu complementaria assim, é que dá uma segurança ao rótulo, né? Esse é o problema. Dá uma segurança, mas continua impedindo o pensar, né? porque nessa aí você compra um jaquetão, compra uma Harley Davidson e agora vira motoqueiro. Raspa o cabelo, deixa a barba crescer, que eu sou do clã, né? Dos céus anjos de direita, que eu acho mais bonitinho é quando começa esse curto-circuito ideológico, né, cara? É o roqueiro comportado, né? Que eu sou roqueiro, eu sou roqueiro. Aí eu pergunto, você já mostrou a bunda no show quantas vezes, né? Você já comeu grilo? Ah, você tem que fazer uma coisa. Roqueiro Nutella, para mim, esses roqueiros de hoje em dia não tem nada de roqueiro, né? Que a gente é no show de rock para ver os caras mostrando a bunda, comendo cabeça de morcego, né? Olha o doido, né? Hoje em dia é tudo tão comportadinho, né? Eu esqueci até de falar. Jorge, 3 minutos. Esqueci de falar, eu tava tão dentro aqui da nossa Sim. discussão. Gente, esse é um tema importante que eu queria que vocês vamos para as considerações finais, né? Que é um tema também que não fecha, né? Uhum. Pedir para o senhor começar, professor Tito. Tá bom, sempre agradecendo, né, de ter sido convidado para participar aqui, comentando esses assuntos tão interessantes e necessários para um povo como o nosso, né, ainda relativamente jovem, que precisa dessas informações, né, não só originadas nas grandes mídias, né, uma coisa mais científica, como é o nosso trabalho de psicologia, né, para poder trazer um pouco de orientação sobre coisas verdadeiras, né? A gente que é terapeuta tem um compromisso com a verdade, né? Faz parte da atitude de um terapeuta. Acho que isso é muito salutar. Claro, a gente pode incorrer em erro, mas sempre tentando acertar, né? Muito bom. Agradecer. Professor Léo, Agradecer também, é sempre muito bom estar com vocês. Essas últimas sextas eu não pude entrar, mas estamos de volta, né? E é um prazer. É muito bom estar com vocês. muito bom. Gente, eu vou falar sempre, desconfie dos rótulos. Não acredite nos rótulos, tá? Se o cara é do Islã, se ele é árabe, isso não quer dizer absolutamente nada. Se é de esquerda, se é de direita, menos ainda, tá? Desconfie dos rótulos.
A pessoa as pessoas têm utilizado muito, ele é depressivo, mesmo o diagnóstico, para tentar estabelecer quem a pessoa é. Isso é um grande erro, inclusive da psicologia, das ciências humanas, das ciências sociais, porque não dá para atribuir a identidade ou sujeito por um atributo. Isso é um fragmento, isso é uma percepção, é uma partezinha. A pessoa está adoecida, ela não é doente. E toda vez que a gente perde isso, você perde a chance de conhecer alguém a fundo. Permita-se conhecer mais a fundo as pessoas. Acho que essa é a grande questão que a gente quer discutir. Por trás de um sagitariano pode ter um grande coração. Tá? Valeu, gente! Valeu, gente. Obrigado a vocês. Bom final de semana.